Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui trazer uma pequena reflexão sobre a questão do planejamento do Santos para 2023. O Santos que renovou recentemente com o Camacho e que parece que está procurando o Bielsa para ser o novo, não só treinador, mas o novo comandante de toda a área de futebol do Santos. Então acho que é interessante a gente pensar nessas duas coisas e como elas se ligam com o conceito que o Santos está trazendo de planejamento para o próximo ano. E aí a gente pode discutir um pouco sobre o quanto é válido ou não, ou quanto que falta aquela convicção que eu venho falando aqui no canal, que é uma coisa que eu acho que a diretoria precisa ter um pouco mais. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa renovação que pegou as pessoas um pouco de surpresa. E sobre a possibilidade de Marcelo Loco Bielsa aparecer como treinador do Santos. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe. E aumente aqui a nossa comunidade para nós discutirmos sobre o Santos Futebol Clube que, como dissemos no giro de notícias de ontem, renovou com o Camacho até o final de 2023. Camacho, que a gente lembra, veio de graça, digamos assim, né? O Santos não pagou a sua contratação, já que ele mesmo rescindiu com o Corinthians. Tem 70 partidas com a camisa do Santos, num espaço aí desde junho de 2021 até agora. Então, um pouco mais de um ano para 70 partidas. E, na verdade, o Camacho estava nesse grupo de jogadores que inclui, por exemplo, o Madison, de jogadores que terminavam o contrato no final do ano. E o Santos não sabia muito bem se ia renovar, se não ia renovar. Então o Camacho acabou pegando o pessoal de surpresa nesse sentido. E meio que parecia que o Santos definiria a questão do treinador antes, para depois ver se ele tinha o desejo de continuar com esses jogadores. E aí, talvez por não ter uma definição de treinador ainda, resolveu renovar logo com o Camacho por mais um ano. E aí o próximo treinador pensa se ele quer ou não usar o Camacho, já que é um jogador que acaba não tendo custo além do salário, né? É um custo relativamente grande, mas não tem que ter tipo nenhuma compra, né? Não precisa ter uma contratação. E aí, hoje de manhã, o Diário do Peixe publicou que o Santos iniciou conversas com o Marcelo Bielsa e discute projetos para ele assumir até 2023. Eu acho que ainda está muito longe para a gente considerar o Marcelo Bielsa como uma possibilidade real para ser treinador do Santos, mas eu acho que vale a pena a gente discutir as possibilidades aqui, ó. Como o próprio Diário do Peixe diz, as duas partes ainda não discutiram salários, nem capacidade de investimento, e é tratado como negociação difícil. Então a questão aqui não é exatamente contratar o Bielsa, é como seria a possibilidade dele trabalhar no Brasil. E aí, segundo foi falado, não sei que veículo que foi, mas eu li em algum lugar, que o Santos já tinha tentado ele em 2013, eu acho, ou antes, não sei, mas que ele recusou porque ele queria ter o controle do futebol do Santos, ter uma gerência para poder controlar e administrar o futebol inteiro do Santos. E a gente sabe que o Rueda tá meio propenso a isso, né? Inclusive ele aceitou a proposta, a possibilidade do Luxemburgo de fazer isso. Então eu acredito que o Bielsa viria nesse mesmo sentido. E independente de ser o Bielsa ou não, eu realmente acho que está muito, muito cedo para considerar o Marcelo Bielsa como uma possibilidade real. Mas é interessante ver que a diretoria ainda não está naquele nível de convicção que nós gostaríamos. Então eu acho que assim, ela está tentando o Bielsa, ok, mas não me parece ter pelo menos muitas possibilidades próximas que sigam no mesmo caminho. Teve uma notícia, eu não sei quem publicou, mas também não sei se é verídica. Eu li meio por cima, mas já comentaram do Santos ter interesse no Paulo Pelaipe, que foi dirigente acho que do Flamengo, enfim, é um desses caras muito antigos do futebol brasileiro, ele é bem conhecido. Se vem o Paulo Pelaipe, já não vem o Bielsa com certeza. Então eu acho que deve ter baixado esse nome para que o Bielsa, caso coloque como condição
ser o gerente de todo o futebol além de treinador, ter controle total sobre a administração e a gestão futebolística do Santos, ele ter esse caminho aberto para o Santos poder aceitar essa condição. Só que nesse caso, se o Santos não consegue o Bielsa, o Santos fica sem outros nomes. É muito parecido com o que aconteceu na época que o Santos foi procurar um dirigente de futebol e só tomou negativas, né? Tomou muitas negativas até conseguir o Dracena. E aí depois também quando foi contratar o Newton Drummond, que ficou muito pouco tempo na frente do cargo, também tomou muitas negativas. Então, novamente me preocupa um pouco a questão de visão de mercado do Santos nesse sentido, né? De como você pretende que seja o seu futebol para 2023 e como é que você aborda a questão de contratação de profissionais nesse sentido. E aí eu trago essa questão do Camacho também por causa disso. O Santos não sabe como que vai ser a sua gestão de futebol, então a gente não sabe se o Orlando Ribeiro continua como treinador, se ele vai ser efetivado, inclusive a gente não sabe nem se até o final do ano, que dirá pro ano que vem. E aí quem tomou a decisão de manter o Camacho possivelmente foi o Rueda. Ou o Rueda perguntou pro Orlando Ribeiro, sem ter nenhuma convicção de que o Orlando Ribeiro segue como treinador, a opinião dele. E aí, teoricamente, não faria diferença a opinião dele, mas alguém tem que ter tomado essa decisão. Ou o Rueda tomou por conta, pensando que é melhor manter o jogador do que ter que contratar o outro. Não sei exatamente qual que foi a linha de pensamento. É, duvido muito que ele tenha tomado a opinião do setor de scouting, por exemplo, mas pode ser que o próprio setor de scouting veja o Camacho como um jogador útil pro elenco ou pra equipe, não tenho certeza. O meu ponto aqui é, o Camacho ser mantido deveria ser por um critério de utilidade para o treinador que vai assumir. E não por ser a opção mais barata, a opção mais viável ou mais fácil deixá-lo aí. E eu acho que o Santos ainda não tem essa pessoa e principalmente e consequentemente não sabe se essa pessoa ou esse grupo de pessoas vai enxergar o Camacho como alguém útil, como alguém que acrescente ao elenco. Então, nós seguiremos aqui esperando para ver o que é que o Santos diz com relação a novos contratados, novos profissionais da área da gestão futebolística e da área técnica, da comissão técnica. Mas, de novo, o Santos toma algumas decisões que não parecem ser totalmente convictas, né? Que é o que a gente fala, assim. Não é uma questão de você acertar ou errar, mas você acreditar realmente no que você está fazendo. E você faz isso analisando muito bem a situação. É, o Sr. Miyagi, né? O mestre do Karate Kid, ele falava uma coisa que era mais ou menos assim: tipo, ou você anda num lado da rua, ou você anda no outro lado da rua. Se você andar no meio, você tá errado, assim. Então ele falava do karatê, mas eu acho que a coisa cai aqui, né? Tipo, como se você fosse, sei lá, atravessar uma rua. Você analisa a situação e decide. Ou você fica na calçada, ou você atravessa. Se você ficar no meio indeciso, indo e voltando, uma hora você é atropelado. E é o que o Santos parece que faz. Ele não sabe se escolhe um treinador mais ofensivo, não sabe se escolhe um gerente de futebol com mais experiência, uma hora escolhe o Edu Dracena, que é nunca teve experiência no cargo, mas é um ex-jogador, depois demite ele, escolhe o Newton Drummond, que tem muita experiência no cargo, não é ex-jogador, mas teve um histórico assim de momentos bons no Inter, mas muito antigos. E aí acaba mandando embora logo em seguida. E aí você contrata diferentes treinadores, o Olan, que é um estrangeiro mais moderno, depois o Fernando Diniz, que tem todo as questões dinizísticas, digamos assim, para depois contratar o Carille, que é mais conhecido por montar sistemas defensivos, e aí depois traz o Bustos, que tem muito mais posse de bola, tenta ser reativo e não consegue. Depois o Lisca, que, enfim, foi essa bagunça. Então o Santos não parece saber o que quer. Ele não parece querer saber exatamente se ele quer ou não atravessar a rua. Ele fica no meio do caminho e aí o Santos vem sendo atropelado constantemente. Eu acho que essa é a questão. E a procura pelo Bielsa, para mim, como nome, é interessante. Mas é isso, é um nome que é bastante distante, ainda é muito difícil
de acertar com o Santos. Eu não vislumbro ele como uma possibilidade concreta por enquanto. Eu torço muito para que dê certo. Acho que seria um nome que agitaria bastante, que agregaria e que teria peso, né? Teria força para se manter como treinador e para a diretoria poder trabalhar em cima dele. É parecido com o que o Sampaoli fez. Acho que teria trabalho, mas não sei se vai ser o treinador e não sendo, eu não sei como que vai ser a busca. O que me preocupa nesse sentido é isso. Caso a diretoria não consiga o Bielsa daqui a, sei lá, 2, 3 semanas, o que ela vai fazer ou o que ela já está fazendo? Já tem um plano B? É um plano B que é parecido com o Bielsa? Não sei quem que poderia ser. O perfil do Bielsa é parecido com o do próprio Sampaoli, né? Teria que ser um treinador desses que manda muito no lugar. É, não vai conseguir outro treinador brasileiro com esse mesmo perfil aqui, talvez o Cuca, que não vem fazendo um grande trabalho no Atlético Mineiro, mas também não sei se o Cuca voltaria agora para o Santos. O Cuca é uma questão bastante complicada, então se eu, assim, né, se nós torcedores temos dificuldade para isso, a diretoria talvez não tenha tanta facilidade assim em já ter um plano B. E é uma diretoria que, no caso que foge do financeiro, né, dentro das 4 linhas, não tem se mostrado convicta nesse sentido. Assim, ela não parece saber exatamente o que quer e por isso coloca em dúvida o trabalho a todo momento. Então ela contratou o treinador sem ter muita convicção. Depois de uns 30 jogos, entre 25 a 30 jogos, ela já vem, quando começa a surgir críticas, já não existe mais uma defesa, um respaldo para esse treinador. E isso aconteceu basicamente todas as vezes. O Olan até foram menos jogos, eu achei que foi lá que começou principalmente nessa não proteção. Eu acredito que o Olan poderia ter continuado um pouco mais, se ele tivesse sido um pouco melhor orientado e mais protegido pela diretoria. Eu não vejo essa defesa toda, não vi naquele momento. Os outros treinadores já tinham um pouco mais de experiência, Diniz e Carille, já sabiam meio que como que funcionava. E o Bustos também teve um resultado bastante ruim, que acabou meio que minando o trabalho dele, né? Acho que a eliminação pro Tátira foi a gota d'água, mas de lá, desde o 4-0 pro Corinthians, já não tinha essa confiança da diretoria. Acho que mesmo que do lado de fora tivesse, assim, aparentasse que tudo estava bem, mas era meio que possível de ver que não estava tendo um clima bom. E aí foi o momento que ele começou a criticar jogador, enfim. Mas o meu ponto é esse. Acho que o Santos precisa ter muito claro o que ele quer para o ano de 2023 e aí focar nisso, assim, trabalhar muito firme para que esse seja o objetivo a ser alcançado. Então, quero um treinador como o Marcelo Bielsa, que tenha nome no mercado, que tenha muita experiência, que vai gerir o futebol, que tem um estilo de jogo mais ofensivo. Se ele não concordar, já vou estar procurando outros treinadores com o mesmo perfil e não cada momento um perfil diferente. Ou então, quero Marcelo Bielsa, mas não quero, caso ele não venha, eu prefiro ter um gerente de futebol que organize isso e que indique o nome de um treinador. Então vou procurar gerentes de futebol que tenham esse perfil. E de novo, que tenham trabalhos relacionados a um futebol mais próximo do ofensivo, que é o que eu quero. Ou que usem mais a base. Então eu acho que falta nesse sentido uma coerência do Santos nos nomes que ela vem buscando. E o Bielsa parece um pouco desse nome que vai agradar, vai chocar, vai mexer com a torcida, mas que ou vai vir ou não vai ter exatamente a aprovação de todo mundo. Então eu acho que cabe aqui essa reflexão. De novo, o gancho da renovação do Camacho indica um pouco isso também. Eu não duvido o Maddison também acabar tendo o seu contrato renovado, mesmo sendo criticado por toda a torcida e mesmo com muitas falhas defensivas. Eu acho que o Camacho tem um pouco menos, mas também não tem sido eficiente dentro de campo e acabou aí conseguindo essa renovação de contrato, talvez o Maddison também. E de novo, a gente acaba caindo no risco de você trazer um treinador que eventualmente vai olhar para esses jogadores e falar: não quero nenhum deles. Só que aí você já renovou
não vai poder, vai ter que esperar mais um ano pagando salário para ir contratar o outro para esse treinador. Então, essa que é é a situação que leva quando você não tem um tipo de planejamento mais concreto, mais bem planejado, talvez mais pensado, né? Acho que a diretoria do Santos peca muito nesse sentido na questão de futebol. E, de novo, né? Como eu já falo várias vezes, né? Não é que eu queira criticar a gestão, né, gratuitamente. Eu acho que é uma gestão que buscou estabilizar a situação financeira do Santos. Tanto que, se você lembrar de como que foi a gestão do Pérez, dessa vez a gente tem muito menos jogador reclamando com com repórter que não recebe salário, a gente nem vê isso. A questão de transfer ban se tornou algo muito do nosso passado. Mas na gestão futebolística falta essa convicção, assim, essa visão do que é do trabalho. E a gente já está chegando no final do segundo ano do mandato, então mais da metade do mandato já passou e não teve uma evolução muito clara nesse sentido, né? Eu acho que a questão do Olan, que é um treinador que eu acredito que daria certo com um pouco mais de tempo e de respaldo, para mim foi um erro um pouco desse amadorismo, digamos assim, né? Dessa novidade de estar entrando num clube de futebol. Mas os outros eu já acho que é um pouco de falta de preparo mesmo, de planejar um pouco melhor e de você ter uma convicção melhor sobre os profissionais que você contrata e dar todo o apoio para eles trabalharem no seu melhor. Certo, pessoal? Então, escreve aí, diga o que você acha sobre essa questão da renovação do Camacho, da possibilidade do Bielsa e principalmente de como que a gestão tem levado o futebol nesse sentido e se você concorda ou discorda com o que a gente vem falando aqui e quais são as suas posições, seus pontos de vista com relação a isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, obrigado a todos os nossos inscritos, e mais compartilhe, deixe o like, como eu disse, comente e repercuta com a gente, traga sua análise e pra cima deles. Abraço, pessoal.